Olá, sou eu novamente, espero que você esteja bem. Hoje a gente vai estudar sobre o batismo de Jesus, né? Que está lá em Mateus, em Marcos e em Lucas, né? Em Mateus está lá no capítulo 3, no versículo 13 ao 17. Em Marcos está no capítulo 1, do versículo 9 ao 11. E em Lucas está do capítulo 3, do 21 ao 22, né? Só para a gente recapitular o que a gente já estudou até aqui, né? Sobre o João Batista, a gente viu sobre o nascimento de João Batista, né? E a gente viu sobre a pregação de João Batista no deserto da Judéia, lá no Rio Jordão, né? E a gente estudou aqui junto que João Batista ele pregava o arrependimento e ele batizava as pessoas, né? Era o batismo de arrependimento. A gente já estudou isso aqui. E as pessoas elas confessavam seus pecados, se arrependiam dos seus pecados e eram batizadas, sendo que Jesus, né, ele era santo. A gente viu no nascimento de Jesus, a Bíblia fala que Jesus, ele era santo, tá? E porque ele era filho de Deus, né? Foi gerado pelo Espírito Santo. Então, fica meio confuso, né? Por que que Jesus foi batizado? Jesus era santo, Jesus não tinha pecado. Ele não precisava ser batizado nas águas. Não precisava passar por esse batismo do João Batista, né? O batismo do arrependimento, né? Mas o que eu quero vir trazer hoje aqui, né, sobre o batismo de Jesus é realmente como aconteceu, né? Como aconteceu, a forma que aconteceu. Logo falando que tem coisas aqui que a gente precisa pegar para estudar, e eu vou falando para vocês ao longo aqui do estudo, e a gente precisa pegar realmente aquela parte em específico, estudar e procurar para ver se a gente encontra na Bíblia falando sobre isso, nos dando a resposta, porque tem coisas que realmente ficam confusas na nossa cabeça. Tá, mas aqui o que eu trouxe, o que eu quis trazer era realmente sobre o batismo de Jesus, né? Então a gente já sabe quem é João Batista, a gente já estudou sobre o João Batista. E agora a gente vai ver lá em Mateus 3, 13 e 17 fala sobre isso, lá em Marcos 1, 9 ao 11 fala sobre isso. E lá em Lucas 3, do versículo 21 ao 22, fala sobre isso. Então lá, como tá em 3 livros diferentes, eu trouxe tudo num vídeo só pra gente finalizar o entendimento e ficar mais claro para não precisar fazer mais de um vídeo, né, em cada livro. Então vamos lá. Em Mateus 3, versículo 13, fala assim: Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. E em Mateus 1, 9 fala: Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Né? Então aqui fala que Jesus ele foi, né, de Nazaré, né, que era onde ele morava, para o Rio Jordão, que era onde João Batista batizava, que a gente já estudou sobre isso, a fim de que João batizasse ele, né? Sendo que em Mateus 3, 14 e 15, João fala assim, João pensa assim, né? João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Né? Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Então João Batista ficou tipo assim: Como assim, né? Quis convencer Jesus a mudar de ideia, de ser batizado por ele, porque Jesus era o filho do próprio Deus, né? Jesus nem pecado tinha, né? Eu que preciso ser batizado por você, Jesus, e é você que vem a mim querendo ser batizado, né? Mas Jesus responde a ele: João, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, né? Então João Batista concordou. E aqui está uma das partes que eu falo a vocês, né? Porque nesse estudo que a gente está fazendo agora é só para entender como aconteceu o batismo de Jesus, mas tem coisa que a gente precisa pegar para entender realmente procurando na Bíblia e estudando para que a gente consiga entender. Por exemplo, por que que Jesus foi batizado se ele não tinha pecado? Né? E o que seria esse cumprir toda a justiça que Jesus falou? Então, tudo isso aqui a gente precisa buscar na Bíblia e estudar para que a gente consiga entender. E eu vou trazer isso aqui, se Deus permitir, em outro estudo para a gente ver junto, separadamente, tá? Em Mateus 3,16 fala assim: Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Em Marcos 1,10 fala assim: Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Né? Esse 110 aí que eu coloquei no Marcos ali, gente, foi sem querer, então me perdoem. Provavelmente deixei passar, mas é Marcos, capítulo 1, versículo 10.
E aqui, né, em ambos os versículos, falam, né, que Jesus, ao sair da água, Jesus foi batizado por João Batista, e ele, ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo, né, e o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Por isso que eu falo, gente, que se completa, né, que se completa. Ah, mas Marcos, Mateus, Lucas, João, eles falam sobre a mesma coisa, por que não só fez um livro só? Deus quem sabe. Deus quem sabe, sinceramente não sei. Mas que se completa, se completa. Por exemplo, agora, em Mateus. Em João, em Lucas não tem falando sobre isso assim. Não está falando sobre isso assim. Sobre depois de Jesus ser batizado, ele saiu da água e eis que o céu se abriu e tudo mais. Olha aqui. Olha como Mateus fala. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Só que lá em Marcos fala assim, ó. Logo a sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba. Se a gente pegar só Marcos para ler, a gente fica como assim? Que Espírito é esse que desceu? A gente não entende. Mas quando a gente vai lá em Mateus, a gente vê. O Espírito de quem que foi? O Espírito de Deus, está em Mateus. Então a gente sabe porque está se tratando da mesma situação, do batismo de Jesus. Então foi o Espírito de Deus que desceu como pomba sobre ele. Aí a gente fica, como assim, Aline? O céu se abriu. Como é que o céu se abre? Será que foi porque, sei lá, choveu, né? Ou como assim? O Espírito de Deus desceu como uma pomba? Como é que, né? Como eu falei, aqui a gente está estudando sobre o comportamento, como aconteceu o batismo de Jesus. Mas tem coisa que a gente precisa pegar para estudar unicamente separado sobre o porquê Jesus precisou ser batizado. O que seria cumprir aquela justiça que Jesus respondeu a João Batista? Como assim o céu se abriu? O que seria esse céu se abrir? Como assim o Espírito de Deus desceu como a pomba, né? Então a gente precisa pegar essas coisas aqui para entender. E se Deus permitir, a gente vai estudar isso aqui junto, tá? Porque eu vou trazer aqui. Mas vamos continuar lá em Mateus, capítulo 3, versículo 17, fala assim: E eis que uma voz do céu dizia, uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado, né? E em Marcos 1:11 fala: Então veio uma voz dos céus que dizia: Você é meu filho amado, em você eu me agrado. E em Lucas 3:22 fala: O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Ó, também fala que é Espírito Santo aqui, mas não fala Espírito Santo de Deus, né? Já aqui em Mateus fala que é o Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente lê aqui em Lucas, o Espírito Santo desceu sobre ele, a gente já sabe que esse Espírito Santo era o Espírito de Deus, porque Deus é santo, né? Então, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, ó, em forma corpórea, que já aqui, ó, nem Mateus nem Marcos fala sobre esse forma corpórea. Então, ele fala que a gente precisa entender isso tudo junto, porque eles se completam, os três livros eles se completam e a gente fica com um entendimento bem melhor, né? E aqui no versículo 22 fala, né? O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Você é meu filho amado, em você me agrado, né? Então, resumindo aqui, esses três versículos, eles falam a mesma coisa, né? Que do céu, né? Veio uma voz que dizia: Este é meu filho amado, falando com Jesus, né? Em quem me agrado, né? Ou em você me agrada, é a mesma coisa. Você é meu filho amado, em você me agrado. Pode acontecer, né? Pode acontecer que na tua versão esteja diferente, né? Na tua versão possa ser que esteja com prazo, porque na minha versão da King James, ela tá assim: E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Eu fiquei, que bexiga com prazo? Não sei o que é com prazo, né? Então, eu fui pesquisar, né? E com prazo é agrado, né? Igual tá aqui na versão da NA. Eu trouxe uma versão da NA porque dizem que ela é a versão mais confiável e mais segura, né? A versão mais clara, né, da tradução do grego. Então, foi a que eu trouxe para a gente estudar aqui. E realmente ela é a mais clara, porque olha, tem me agrado em todas, não está com prazo, gente, eu não sei o que é com prazo, né? Então fica realmente mais claro o entendimento da gente, tá? Aqui na minha Bíblia eu até anotei, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui eu anotei, ó, com prazo, porque na minha versão tá com prazo, então eu coloquei aqui. O que seria esse com prazo, né? Que seria agrado, né? Eu aconselho você, né? Isso aqui já é algo mais meu, né? Mas assim, se você vê uma coisa na Bíblia que você não entendeu a palavra, dá uma procurada. Ah, Aline, mas a versão,
a tradução, né? Na tradução sinônimo da palavra tem várias coisas. Pega o contexto, né? Em quem me compraz. O compraz tem vários sinônimos, mas o que é que, né, se encaixa aqui? O agrado, em quem me agrada. Realmente, em outras versões tem o agrado. Ou se não, procura uma versão mais clara da Bíblia. Por exemplo, essa versão da NAA, aí vai lá e você consegue entender melhor, tá? Mas resumindo, né? Resumindo. Aqui a gente viu sobre, né, como aconteceu, né, o batismo de Jesus, né? Então, Jesus ele veio de Nazaré, lá da Galileia, né, que era onde ele morava, para ser batizado por João Batista, né? Sendo que João Batista ficou tipo, como assim, Jesus? Não vou te batizar, Jesus. É você quem tem que me batizar, o pecador aqui sou eu, né? Mas Jesus fala assim, não, João Batista, vamos, né, me batize, né, para que se cumpra toda a justiça, né? Então, o João Batista, ele concordou com Jesus, né? Ele não é nem louco de não concordar com Jesus, né? Então, assim que Jesus ele foi batizado, né, assim que Jesus saiu da água, a Bíblia fala que o Espírito de Deus desceu como uma pomba sobre Jesus, né? E ouviu-se uma voz no céu, os céus se abriram, também fala, né? E que ouviu-se uma voz no céu falando, né? Esse é meu filho amado em quem eu me agrado, né? Então esse foi assim que aconteceu, o batismo de Jesus. Tá, realmente tem coisa que a gente precisa procurar entender, a gente precisa buscar aprender, e eu vou trazer aqui, com a permissão, se Deus permitir que eu traga, né? E se tiver a resposta na Bíblia, eu acredito que sim, que tem assim a resposta na Bíblia sobre o que seria esse céu se abrir, né? O que seria o Espírito de Deus descendo como uma pomba, né? Por que que Deus quis trazer isso assim? Por que que Deus quis que eles trouxessem, né, em escrever? Porque a gente sabe que a Bíblia foi inspirada por Deus, né? Por que que Deus quis que trouxesse como falando uma pomba, né? Por que uma pomba, né? Por que Jesus foi batizado, né? Então, tudo isso aqui a gente vai conseguir entender, né? Se Deus permitir. E é isso, né? Esse foi sobre o batismo de Jesus. E Deus abençoe você. E o próximo tema que a gente vai estudar, eu não coloquei aqui, porque o próximo tema que a gente vai estudar, eu tô seguindo, minha gente, para vocês entenderem o que é que eu tô seguindo, né? Como é que eu tô trazendo aqui, né? Eu tô tentando trazer no tempo que aconteceu, né? Porque, ó, se a gente for lá em Lucas, vamos abrir a Bíblia aqui agora aqui é abrindo a Bíblia. Se a gente for lá em Lucas, no capítulo 1 de Lucas, do versículo 1 ao 4, né? Lucas fala, né, que iria trazer, né, os acontecimentos em ordem. Olha só. Lucas capítulo 1 ao 4. Abre comigo para confirmar que eu realmente estou lendo a Bíblia. Hein? Porquanto muitos já tentaram compilar um relato e pôr em ordem uma declaração daquelas coisas que certamente são cridas entre nós, quando eles nos entregaram, os que desde o princípio... Aliás, vamos ler junto? Vou abrir o Google aqui com vocês. Vou abrir o Google aqui com vocês para a gente ler isso junto. Porque se você não estiver em casa... Se você não estiver em casa, a gente lê isso junto, tá bom? Deixa eu abrir aqui Lucas, um versículo do 1 ao 4, na versão da NA. Tá? E essa, inclusive, é assim que eu procuro quando eu quero montar a apresentação, né, para fazer o estudo com vocês. Então, eu vou abrir aqui, NA. Olha só, vamos lá. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Deixa eu pegar aqui. Nova mídia atualizada, é esse aqui mesmo. Eu vou ler nas duas versões. Visto que muitos já empreenderam a narração coordenada, né, dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe
por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então, Lucas, ele fala, né? Eu sei que muitos, né, inclusive aqueles que testemunharam, porque quem não sabe, Lucas, ele não testemunhou, não, tá, gente? Ele não testemunhou tudo que aconteceu, não. Ele investigou, ele saiu perguntando, ele procurou, né? Diferente de Mateus aí, né? Ele investigou, por isso que está aqui, né? Investigação, né? Então, Lucas, ele tenta colocar os acontecimentos em ordem. Talvez em Mateus, talvez em Marcos, talvez em João não esteja em ordem, mas em Lucas ele fala aqui, ó, uma exposição em ordem, tá vendo? Para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Então, eu me baseei nisso aqui, né, pelo que Lucas falou, que ele ia trazer tudo na ordem, realmente. E quando a gente vai lá em Lucas, a gente vê aqui, ó. Primeiro, o nascimento de João Batista é anunciado, né? Porque João Batista, ele é mais novo que Jesus. Aí aqui, ó, depois do nascimento de João Batista, que o nascimento de João Batista é anunciado, aí vem o nascimento de Jesus, né? A gente já viu o nascimento de João Batista, a gente já viu o nascimento de Jesus. Aí tem aqui umas outras coisas que eu não trouxe, né? Maria visita Elizabeth, na minha Bíblia tá assim, a canção de Maria. Mas eu trouxe aqui o nascimento de João Batista. A gente já viu também sobre o nascimento de João Batista. Aí tem, depois do nascimento de João Batista, tem o quê? Tem o nascimento de Jesus. A gente também viu sobre o nascimento de Jesus aqui. Aí também tem, né? Seguindo a ordem, né? Aí os pastores e os anjos, isso aqui eu não trouxe, tá? Pra gente estudar. Mas eu trouxe aqui, ó, a apresentação de Jesus no templo. A gente já viu também. O menino Jesus no templo, a gente já viu também. Aí depois vem o quê? Depois do menino Jesus no templo, vem a pregação de João Batista. A gente também já viu a pregação de João Batista. E depois tem o batismo de Jesus, né? Que é esse aqui que a gente tá vendo agora. Então eu tô me guiando pelo livro de Lucas, né? Pra gente entender realmente como aconteceu, porque o próprio Lucas falou que ia trazer na ordem que aconteceu, então fica mais claro da gente entender. Tá, então o próximo tema que a gente vai ver, né? Eu vou falar, ou seja, que a gente já tá aqui, vai ser sobre a tentação de Jesus. Né? Vai ser o próximo tema, vai ser a tentação de Jesus. E em seguida, né, eu vou falando a vocês, né, qual vai ser o próximo tema dos próximos estudos, tá? E é isso, Deus abençoe você e até o próximo estudo.